Bom, exercício de revisão, barará, barará. Marque a alternativa que apresenta uma palavra que não é monossílaba. Presta atenção. Para que eu saiba quantas sílabas tem uma palavra, eu preciso entender quantas são as vogais da palavra. Então, se eu sei quantas vogais eu tenho em uma palavra, eu tenho que excluir as semivogais, ok? Quais são as semivogais? A letra I, a letra U, a letra O com som de U, a letra E com som de I, a letra L, a letra M, certo? Elas são, em determinados momentos nas palavras, também semivogais, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, ó, quem só tem uma vogal. Já, uma vogal. Mar, uma vogal. Flor, uma vogal. Pá, uma vogal. Tem, uma vogal. Quem, uma vogal. Mão, uma vogal. O é semivogal. Pé, uma vogal. Ali, vogal, vogal. Então, na palavra ali, nós temos uma palavra de sílaba. Ali é uma palavra de sílaba. Por isso, esta é a alternativa. Então, para saber quantas sílabas eu tenho uma palavra, eu conto o número de vogais. Então, eu não posso, eu tenho que lembrar que eu tenho semivogais, né? Com relação ao número de sílabas, marque a única alternativa que não apresenta apenas palavras trissílaba. Então, olha, fala lá. Vamos lá, ó. Leitura, espelho, iguana. Observar, né? A gente fala lá, observar, aposta, guarita, arlindo, mosquito, canela, olinda, sacada, floreira, caneca, aguetritongo. Então, aqui eu tenho duas sílabas, ó. Semivogal, vogal, semivogal. Carnaval. Então, aqui eu tenho uma dissílaba, certo? Aqui eu tenho uma dissílaba. Só pra gente lembrar, por exemplo, ó. Certo? Igual tá escrito aqui embaixo. Quando eu escuto este U, ele é semivogal. Ele é semivogal. O E é vogal e o I é semivogal. Por exemplo, quando eu falo assim, a água também, né? Ó, água. Água. Então, aqui, ó, semivogal e vogal. Aqui eu tenho o que nós chamamos de tritongo. E aqui o que nós chamamos de ditongo. Nós não dividimos. Deixa eu lembrar. Por exemplo, eu falo assim, ó. Guitarra. Você escutou esse U aqui? Você escutou esse U? Não. Então, esse U não é semivogal. Esse U com esse G aqui é um dígrafo, tá? Então, aqui eu tenho um dígrafo. Esse dígrafo é igual duas letras e um som, ok? Então, ó, guitarra, esse G-U aqui, ele não é, esse U aqui, ele não é semivogal, tá? Ele faz parte desse dígrafo, duas letras e um som, tá certo, pessoal? Então, é diferente, tá? Igual, por exemplo, ó, queijo. Você escuta esse U? Não. Então, esse QU aqui é um dígrafo, certo? Ele é um dígrafo, tá certo? Ó,
Que o aqui, ele é um dígrafo, 2 letras e um som, tá? Então, para você se livrar aí dessas ideias que vêm perturbar a hora de você responder questão, pensa nisso, beleza? Comigo, bora. A palavra baú pode ser classificada como, gente, monossílaba. Ó, vamos lá. Quantas vogais tem? Deixa a alternativa te levar. O A é sempre Resposta E, vogal. né, professora? Oi? Resposta E. Isso, na questão anterior, a resposta é E. Muito bem. Ó, aqui nessa questão, a palavra baú. Na palavra baú, o A, gente, na língua portuguesa, é sempre vogal, ele não vai ser outra coisa, tá? Ele vai ser sempre vogal. O U aqui, se ele é sílaba tônica, ele é vogal. Então, eu tenho duas vogais que se separam. Como é que se chamam duas vogais que se separam? Hiato. A própria palavra hiato quer dizer separação, certo? Então, nós temos duas vogais. Então, nós temos uma palavra que ela é de sílaba e, ao mesmo tempo, é um hiato, certo? Baú, sílaba tônica tá onde? Olha lá. E aí, no caso, né, ele deu para nós o quê? Ela é uma palavra de sílaba, que tem um hiato, e é acentuar, ó, ele fala aqui oxítona, tá? É oxítona por causa da posição na sílaba tônica, que fique bem claro, porque oxítona não se acentua o U, tá? Posição da sílaba tônica, essa alternativa colocou, tá? Da sílaba tônica, tá? Da sílaba tônica da sílaba tônica. Ó, por quê, gente? Só para você lembrar da regra de acentuação. Acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. O motivo da acentuação da palavra baú é porque é um hiato. Acentuamos todas as letras I e U tônicas do hiato, tá? Vogais tônicas do hiato, beleza? Então, ela é uma oxítona por conta da posição da sílaba tônica. Então, por isso que ele falou que aqui é uma oxítona. Mas ele não é acentuado porque é uma oxítona, tá bom? Não confunda, tá certo? Exercício sobre dígrafo, consonantal, dígrafo e encontros consonantais, tá? Gente, só para a gente pensar, dígrafo, encontro consonantal, a gente precisa lembrar que essas palavras, a gente às vezes confunde, mas lá na aula eu apresento para vocês na apostila o que é o dígrafo. O dígrafo são duas letras que nós contamos apenas um som. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, carro, ok. Então, como é que eu conto aqui, ó? 2 R's, então eu tenho um som. São duas letras. Então, som é 1, 2, 3, 4. 4 fonemas, certo? Por exemplo, eu sempre coloco a palavra assim com dígrafo vocálico, por exemplo, né? Ó, ontem. Ó, presta atenção. Na palavra ontem. E quando eu tenho M ou N no meio da palavra, isso fica assim, ó, como se eu tivesse escrito assim, ó, tem esse M final vira um I nasal. Então, continua sendo um ditongo aqui, certo? Aqui é um O nasal, certo? Então, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 fonemas. E letras eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Aqui é a mesma coisa, 5 letras. Então, agora, encontros consonantais, por exemplo, ó, frango. Na palavra frango, eu tenho um encontro consonantal, ó, mas também eu tenho um dígrafo vocálico. Encontro consonantal, eu vou contar o número de
letras e som, normal, certo? Frango, 2 letras, 2 sons, normal, frango, tá? Aí, o an, então, como é que eu contaria o fonema de frango? Assim, ó, frango. Então, som, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 fonemas, tá bom? Então, e o encontro consonantal na mesma sílaba se chama perfeito, e em sílabas diferentes se chama imperfeito, encontro consonantal imperfeito. Por exemplo, ó, garfo, ok? Na palavra garfo. Aqui não tem um encontro consonantal, mas é imperfeito, porque o R fica nesta sílaba e o F fica nesta sílaba. Se chama encontro consonantal imperfeito, porque eles ficam em sílabas separadas. Como é que eu conto os fonemas de encontros consonantais? Normal, sem nenhum problema, tá certo? Sem nenhum problema, tá? Vamos lá para os exercícios. Marque a alternativa na qual todas as palavras são formadas por encontros consonantais. Então, as palavras que são marcadas por encontros consonantais aqui, olha lá. Cravo, ó. Cravo, graça, franco. Tá vendo? Todas as palavras são formadas por encontros consonantais, tá certo? É esta a alternativa, tá bom? Olha o próximo exercício. Todas as palavras abaixo apresentam encontro consonantal, exceto. Então, todas têm encontro consonantal. Então, ó, atleta, cravo, prata, urna, olha lá, catraca, carne, crise, mesóclise, pneu, olha lá, certo? Pneu, Sabrina, recreação, pneumonia. Agora, aqui não, ó. Aqui nós temos dígrafo na letra E, ó. Carro, chuvoso, barriga, vendo? Então, na sua prova, eles fazem esse jogo com vocês, marcando assim, dígrafos e encontros consonantais. E vai por mim. Às vezes a gente não dá muita atenção para coisas bobas. A gente fala assim: "Ah, é uma bobeira contar sílaba, é uma bobeira separar sílaba". Gente, você erra uma questão de bobeira, você quer dar um tiro na cabeça, porque é uma questão que faz diferença na sua prova. Então, o que que a gente precisa valorizar? Quanto mais eu sei, mais eu tenho que estudar. Tá? Então, por exemplo, aí no caso, você tem que fazer esses exercícios para você lembrar que existe, né, essa encontro consonantal, dígrafo vocálico, dígrafo consonantal, tá certo? E lá na apostila, conhecendo as palavras, é a primeira apostila que você tem que estudar, tá? Bora lá. Questão de número 3. Vamos lá. Marque a alternativa que apresenta os dois tipos, olha só o que ela diz essa questão. Os dois diferentes tipos de encontros consonantais, quais são? O encontro consonantal perfeito e o imperfeito. E um dígrafo consonantal na sequência, ou seja, ele quer um encontro consonantal que ocorre, os encontros consonantais que ocorrem na mesma sílaba, que é o encontro consonantal perfeito. Encontros consonantais que pertencem a sílabas diferentes? Imperfeito. E dígrafos consonantais, ok? Então, aqui nós temos o quê? Nessa questão. Olha aqui a letra E, ó. Treino, encontro consonantal, perfeito.
meia, ó, o encontro consonantal, sílabas separadas, imperfeito. E um dígrafo, arroz. Tá certo? É esta a alternativa. Tá certo? Muito bem. Muito bem, bem, bem. Então, estamos lindos. Vamos lá. O que a gente precisa pensar? Neste conteúdo aqui, ó, a minha apostila eu coloquei em coluna só, tá? Neste conteúdo aqui, a gente tem o conteúdo de formação de palavras, certo? Então, assim, no começo dos editais, eles colocam, nos editais de língua portuguesa, traz assim, fonética, fonologia, às vezes eles colocam bem claro assim, formação de palavras. E quando a gente trabalha formação de palavras, nós trabalhamos ali, formação de palavras por composição e por derivação, certo? Vou fazer um resuminho aqui para a gente lembrar dessas formações, tá? Ó, então existem dois tipos de formações de palavras, certo? O primeiro tipo nós falamos de derivação. E o segundo tipo nós chamamos de composição, ok? Nós temos derivação prefixal, onde eu tenho lá, ó, eu vou falar radical. Nós temos aqui, ó, o radical da palavra, e eu coloco o quê? Um prefixo aqui. Eu tenho derivação por derivação sufixal, por sufixação. Eu tenho. Mari, Oi. Ah, não tá desculpa, mostrando. eu já atrapalhei. A lousa é que ficou escura, preta. Ficou? Peraí. Desculpa. Deixa eu mostrar aqui. Ainda bem que você falou. Elaine, peraí, deixa eu colocar aqui. Aí. Nós temos esses dois Obrigada, tipos, Laura. imagina, nós temos esses dois tipos de derivação, certo? E aí, de derivação, de derivação, prefixal, sufixal, vou esperar vocês copiarem, que eu coloquei, depois, né? Só para quem está fazendo a revisão aí, né? Tem gente que não. Então, olha só, nós temos, então, o processo de derivação, certo? E o processo de derivação prefixal. Ó, derivação, ela é feita por meio de afixos, certo? Nós usamos afixos, em sua maioria, certo? Nós temos o processo de derivação prefixal e sufixal, que é não simultâneo, certo? Que é não simultâneo. Nós temos o processo de derivação parassintética. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui. Do sufixal, aqui vem o prefixo, tá, certo? Da prefixal e da sufixal, nós temos aqui, por exemplo, o radical da palavra, e eu tenho um prefixo aqui e um sufixo aqui, ok? E aí, só que esses prefixos e esses sufixos, eles não são, vamos dizer assim, eles não são simultâneos, tá? Então, por exemplo, eu tenho a palavra, infelizmente, ó, infelizmente, certo? Já, deixa eu só colocar aqui mais para baixo, para vocês não fazerem confusão. No processo de derivação no processo de derivação parassintética, eu tenho sim eu tenho o radical da palavra, mais o prefixo
e o sufixo de forma, eles têm que ocorrer na palavra para que exista uma palavra. Nós não estamos falando de formação de palavra. Então, para que surja uma palavra, eu preciso que tenha uma palavra que tenha prefixo e sufixo de forma simultânea, certo? O que seria isso? No caso, a gente tem ali o exemplo, até aqui nessa questão da palavra entardecer, ó. Entardecer, certo? Então, na palavra entardecer, existe a palavra entarde sozinha? Não. Existe a palavra tardecer sozinha? Não. Por isso que é simultâneo, tá? Por isso que fala que o processo de derivação parassintética, ele é simultânea, tá? Eu tenho que ter os dois, tanto o prefixo como o sufixo, juntos, tá bom? Ao mesmo tempo, para que ocorra aí o processo de formação de palavras, tá? Esse processo de formação de palavras, tá? Isso é importante que você saiba, beleza? Um outro processo de derivação é a derivação imprópria. No processo de derivação imprópria, eu tenho a mudança da classe gramatical da palavra. Lembra que eu expliquei para vocês nos processos de substantivação da classe? Isso, gente, tem lá no site, tá? Da classe gramatical, certo? Então, eu falo assim, ó, o jantar está pronto. Esse o jantar aqui é um substantivo. Agora, eu vou falar assim, ó, fui jantar, tá? Esse jantar aqui é verbo e este jantar aqui é substantivo, certo? E nós temos o processo de derivação regressiva. Vou até apagar aqui do lado a composição. E aí, são os que mais caem. E outra, você vai na sua prova por eliminação, tá? Processo de derivação. Tem aula completa, certo? Então, a palavra, por exemplo, ela vai. Eu retiro a terminação verbal dela. Vamos pensar assim. Então, de beijar, eu vou fazer o substantivo beijo, certo? De debater, dá debate, tá? Então, assim, resumidamente, nós temos esses processos de derivação de palavras, certo? Quando nós falamos do processo de composição de palavras, vou apagar aqui, tá? Quando nós falamos do processo de composição, isso eu falei do processo de derivação, certo? Gente, tô pegando na mão, revisão, porque é início do curso, vocês sabem que eu sempre faço isso, né? No processo de composição, o que acontece? Quando nós passamos no processo de formação de palavras por meio de composição. Eu vou realmente compor. Eu vou compor a palavra por meio de outras palavras. Então, o processo de composição, ele ocorre por meio de justa posição ou por meio de aglutinação, certo? Justaposição, eu não vou perder fonemas. Então, eu falo, por exemplo, para você assim, ó, guarda, chuva. Eu falo para você, ó, gira, sol. Eu acrescentei um infixo, ó, a KLC adora perguntar isso. Eu acrescentei uma consoante de ligação, mas eu não perdi fonemas, porque é gira mais sol.
Se eu falar girasol, vai ficar eufônico, é um som ruim. Então, eu acrescentei um S para dar eufonia, que é um bom som, certo? Por exemplo, quando eu falo surdo-mudo, enfim, tá? Eu formo palavras sem perder fonemas, justa posição. Na aglutinação, eu já vou perder fonemas. Aqui, ó, perdemos fonemas das palavras, certo? Então, ó, planalto, ó, plano mais alto. Então, eu perdi o O. Então, planalto, certo? Então, nós temos o neologismo, que são novas palavras, o hibridismo e tudo mais, tá? Então, as palavras na língua portuguesa estão formadas por derivação, que são os afixos, né? E também derivação regressiva, derivação imprópria, mudança de classe gramatical ou a composição, que é a justa posição, onde nós não perdemos fonemas e a aglutinação nós perdemos fonemas, ok? Então, é isso que você precisa aí lembrar para você, pelo menos, aprender a excluir questões e partir para o gol aí na hora da sua prova, tá? Então, deixa eu só apagar aqui para a gente resolver esses exercícios nessas palavras. Vamos lá, então, pessoal. Olha só. Quando eu tenho aqui lealdade, olha lá, na palavra, a resposta está aqui embaixo, ó. Ó, como que é? Indique quais das seguintes palavras da lista são formadas por derivação, ó, derivação prefixal, derivação sufixal e derivação parasintética, certo? Então vamos lá, o que ele deu como resposta? Por exemplo, ó, as palavras formadas por derivação, ó, as palavras formadas por derivação prefixal, né, ou prefixação, o prefixo é adicionado à palavra primitiva, ou seja, né, ao radical. Então, vamos lá, sobre-humano. Então, o prefixo é sobre, ó, sobre, adicionado à palavra primitiva, humano. Desfazer, adicionado à palavra fazer. Sobrenome, sobre, adicionado à palavra primitiva, nome. Contra-ataque, o prefixo contra, adicionado à palavra ataque. Então, olha lá, ó, por prefixação. Então, a gente tem lá, ó, sobre humano, ó, derivação prefixal. Sobre humano, desfazer, contra-ataque, sobrenome, ok? Então, vamos lá. Derivação sufixal, vamos lá, ó. Lealdade, né? Vamos lá, vamos ver a resposta. Olha lá. Lealdade, ó. Folhagem, livraria. Tá vendo o prefixo? São prefixos, ou são sufixos, certo? Ó, folhagem, livraria, lealdade. E a derivação parasintética, queridos? Vamos lá, então? Derivação parasintética, ó. Como que ficou a derivação parasintética? Entristecer. Entardecer. Tá vendo? Eu tenho simultaneamente, eu preciso, ó, a raiz, o radical da palavra, dessas palavras, estão aqui, ó. Tá vendo? Na derivação parasintética, na derivação parasintética, eu preciso simultaneamente ter prefixo e sufixo. Olha só, eu preciso ter o prefixo e sufixo para que exista a palavra, tá? Para que exista a palavra, tá certo? Então é isso, tá bom? Tem aula completa no site, assistam às aulas, ok? E aqui tem as respostas. A palavra anoitecer. Anoiteceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Então, a palavra anoitecer. Olha lá, existe a palavra. Olha lá, vamos lá. Qual que é o radical de anoitecer? Não é noite.
noite. Existe a palavra à noite junto? Não. Existe a palavra anoitecer junto? Não. Então, ela é formada por derivação parassintética, certo? Muito bem. Muito bem. Aí chegamos num assunto também muito falado nos concursos. Só que aí, gente, eu vou pegar a nossa lousa, porque é muito melhor. Pegar a lousa que fica mais fácil para eu escrever em lápis. Olha, é assim, eu gosto demais de dar essas revisões, porque a gente acaba trabalhando o conteúdo assim de pegar na mão, né? Isso é legal. Eu tenho certeza que você está vendo coisa que você já viu lá na aula gravada. Se você não viu, você está vendo aqui, depois você vai ver a aula gravada, hein? Senão, ó o chinelo. Vamos lá. Vou pegar a lousa para a gente fazer aquele esqueminha de acentuação. Por quê? Gente, eu vou falar o que eu falei a semana toda no curso. Gente, quando cai em língua portuguesa, cai questões assim, ó. Assinale a frase gramaticalmente correta de acordo com a norma culta. Você olha para a palavra que eu vou buscar aqui. Gente, ele pode pedir gramaticalmente objeto direto, indireto, período composto por coordenação, período simples, período composto por subordinação? Não. Então, quando cai essa questão, né, aberta, você tem que olhar, no mínimo, acentuação, pontuação, concordância, nominal e verbal, regência, nominal e verbal, crase, tá? Que faz parte da regência também. Beleza? Então, você tem que fazer escanear ali com seus olhos, na pontinha da caneta, tá bom? E aí, eu vou fazer o esqueminha da acentuação para você observar o que na acentuação eu preciso lembrar, tá? Bora lá? Inclusive, na reforma ortográfica, tá? Que não é recente, mas para muitas pessoas é recente. Para muita gente é recente. Então, vamos lá. Quando cair na sua prova questão de acentuação, o que que nós precisamos pensar? Nós precisamos pensar que a primeira coisa eu tenho que, sempre eu falo, encontrar a, a sílaba tônica. Por quê, pessoal? Porque a sílaba tônica vai dar para mim a posição da palavra, da sílaba, né? E aí eu vou classificar, certo? Eu encontrei a sílaba tônica, depois eu vou olhar o quê? Ó, eu vou observar a estrutura da, da palavra e a sua terminação, tá? E sua terminação. Como isso ocorre? Ok. Então, eu vou observar. Eu achei a palavra. Então, ela tem apenas uma sílaba. Então, nós chamamos essa palavra do quê? De monossílaba. Então, uma palavra que ela tem apenas uma sílaba, ela vai ser acentuada pela regra da mono, das monossílabas. Qual é a regra das monossílabas? Acentuamos as monossílabas terminadas em A, E, O, certo? Então, por que, pessoal, que a gente acentua as monossílabas terminadas? Por exemplo, ó, se eu falar assim, o grupo silábico, pá, pê, pi, pô, pu, é uma palavra? Não. Mas e se eu falar pá? Ah, e se eu falar
Pó, eu torno a palavra um substantivo. Pé, tá vendo? Tá certo? Não tem substantivo com pi ou com pu, tá certo? Então, acentuamos todas as monossílabas terminadas em A, E e O. Quando eu tenho na estrutura da palavra mais de uma sílaba, eu começo a observar na posição da sílaba tônica. Se a sílaba tônica, ó, T de tônica, se ela está aqui, aqui ou aqui. Se a sílaba tônica ela estiver aqui, nós chamamos de oxítona. Oxítona. E aí, nós acentuamos oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens, certo? Então, nós acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra café, parabéns. Então, chama a palavra café. Café, parabéns. Tá vendo? Então, a sílaba tônica, quando eu encontro a sílaba tônica, eu olho a terminação da palavra, certo? Então, ó, monossílaba, uma sílaba. Então, se a sílaba tônica está nessa posição, ó, sempre do final para o início da palavra, ok? Se a sílaba tônica, ela está nesta posição, nós chamamos que a palavra, ela é uma paroxítona. Eu quero fazer uma observação, eu quero que você me escuta. Lembra a palavra baú, que estava lá naquele exercício daquela prova que a gente viu agora? Ele falou que a palavra era uma oxítona. Então, ele classificou, ele não justificou a acentuação porque é uma oxítona, tá? É uma oxítona por causa da posição da sílaba tônica. É aquilo que eu falo para vocês, ó. Entenda comigo. Se eu falo assim, ó, baú, baú, chama a palavra, baú, sílaba tônica, U. Então, na posição, você sabe que ela tem mais de uma sílaba. Então, na posição, ela é uma oxítona. Entendeu? O motivo dela ser acentuada é um hiato. Tá certo? Se eu falar café, é uma oxítona. O motivo dela ser acentuado, oxítono terminado em é. Até, oxítono terminado em é. Isso que você tem que saber, o motivo da acentuação. Então, a posição da sílaba tônica dá a ela o nome de oxítona, paroxítona, proparoxítona, hiato também o motivo da acentuação, monossílaba, entende? Você tem que saber o que você está olhando, tá? Vamos comigo. Então, na regra das paroxítonas, olha, nós não acentuamos, as paroxítonas terminadas em A, E, O, em e ens, certo? E quando a sílaba tônica está aqui, nós acentuamos, nós chamamos de paroxítona, certo? Nós chamamos de proparoxítona. E aí o que acontece? Acentuamos todas. Acentuamos todas. Presta atenção. Olha só, você está olhando lá. É uma monossílaba? Encontrei a sílaba tônica. É uma monossílaba?
é uma oxítona, é uma paroxítona, é uma proparoxítona, mas também pode ser que seja um ditongo aberto, um ditongo aberto. Por exemplo, qual que é a regra do ditongo aberto? Ó, acentuamos os, acentuamos todos os ditongos abertos. Aí vou colocar em vermelho. Não acentuamos os ditongos abertos na posição das paroxítonas, certo? Então, por exemplo, ó, céu, ok. Herói, ok. Heróico, ideia, assembleia. Olha aqui. Heróico, ideia, assembleia. Vocês estão vendo aqui? O ditongo aberto está na posição, ó, oxítona, paroxítona, paroxítona. O ditongo aberto está na posição da paroxítona. Isso aqui é novo, na verdade, é a reforma ortográfica. Isso cai demais na prova, tá? Então, o que acontece? Nós não acentuamos ditongo aberto na posição da paroxítona, ok? Olhando para a palavra, ainda temos também a ideia, a acentuação dos hiatos. Qual é a regra dos hiatos? Acentuamos todos os is e os tônicos sozinhos ou seguidos de S. Então, ó, saída, saúde, tá vendo? Ó, saída, chama a palavra saída. Saúde, chama a palavra saúde, tá vendo? Então, aqui, saída, saúde, a sílaba tônica I e U, tá certo? Então, essas palavras são acentuadas porque são hiatos, tá certo? O motivo da acentuação são hiatos, tá bom? E o que você precisa entender? O motivo da acentuação são hiatos, né? Sozinhos na sílaba, né? A letra I e U tônica, tá? Elas são sílabas tônicas, tá? Então, hiato são duas vogais que se separam na mesma sílaba. Agora, a acentuação é isso. E, na verdade, na reforma ortográfica tem uma regra seguinte, ó, por exemplo, ó, K. Ó, tá vendo? Esse U aqui, ele é tônico, mas na reforma ortográfica nós não acentuamos, tá? Eu falo lá,
tinha. Na língua portuguesa tem uma regra que o I tônico seguido de NH não é acentuado, tá? Então, ó, baiuca, o U tônico o antecedido de um ditongo também não é acentuado, tá certo? Na aula também falo isso, beleza? Então, a partir desse momento, o que que ficou para nós olharmos? Ó, respira. Então, eu olho para a palavra, encontro a sílaba tônica e olho a estrutura. É uma monossílaba? É uma oxítona? É uma paroxítona? É uma proparoxítona? É um ditongo aberto? Ah, então o que que eu tenho que lembrar? Não acentuo o ditongo aberto na posição das paroxítonas. É um hiato? Ou é um acento diferencial? Ou é um acentuação diferencial? O que que é diferencial? Tem, eu uso sem acento no singular. Tem com acento circunflexo, é plural. Derivados de tem. Mantém acento agudo singular. Mantém acento circunflexo plural. Por sem acento, preposição. Por com acento, verbo, né? Então, eu preciso pensar que também tem a regra dos acentos diferenciais, ok? Que cai bastante isso na prova, tá? Gente, em relação à acentuação, eu preciso pensar que isso existe. É difícil? Não, tá? É simples. Por quê? Porque eu tenho que saber olhar isso, tá? Eu tenho que trabalhar o meu olhar dentro da língua portuguesa. Tá bom? Vamos então agora para os exercícios que eu elaborei para a gente, tá bom? Que eu peguei aqui para nós. Então vamos lá. Aponte a única série em que pelo menos um vocábulo apresente erro no que diz respeito à acentuação. Então, o que que eu falei? Acha a sílaba tônica. Então chama lá. Pegada, sinonímia. Vamos lá. Eu vou até aumentar, só para você fazer, ó, eu vou fazer assim, ó, tô lá na prova, de boa na lagoa. Então vamos lá. Vou fazer assim, eu tô lá na prova. Caiu a questão de acentuação. Tô séria fazendo minha prova. Chama. Pegada, pegada. Paroxítona terminada em A, eu acentuo? Não, essa palavra tá certa. Sinonímia. Ah, paroxítona terminada em ditongo, eu acentuo. Ok, essa palavra tá certa. Ok, tá tudo certo. Êxodo, paroxítona, tá certo. Aperfeiçoe, um ditongo, tá certo. Álbum, paroxítona terminada em qualquer coisa que não é a, e, o, e, está certo. Traí-lo, tá certo. Hiato. No que diz respeito à situação, há um erro, né? Ritmo, ó, ritmo, paroxítona terminada em O tem acento? Não. Itens, paroxítona terminada em INS tem acento? Não. Aqui tá tudo certo. Ó, redimila, oxítona terminada em I tem acento? Não. Grátis, paroxítona terminada em qualquer coisa que não seja a, e, o, e, ens tem acento. Então, a palavra redimila que está errada, tá? Atenção, pessoal. Quando a palavra é conjugada com pronome, é como se você esquecesse que isso existe e pensa, redimir lá. A palavra, ela é uma oxítona aqui, tá? Oxítona terminada em i tem acento? Não, tá? Então, ó, oxítona terminada em i não é acentuada, tá bom? Só para você pensar que o pronome aí ele vem para dar uma confundida na sua vida, tá? Vamos comigo, vai. Vamos junto porque tem conteúdo ainda pela frente. Ó, assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos. Encontre a sílaba tônica. Então, o fato de ser oxítona, oxítono, paroxítono, vocábulo e proparoxítono é a posição da sílaba tônica. Então, chama a palavra. Ó, então vamos lá, ó. Paletó, avô, pajé, café, giló. Pronto, oxítono.
tá? Ó, parabéns, vem, é monossílabo. Hífen, paroxítona. Sair é um hiato. Oásis, paroxítona. E assim vai, tá? Então, a resposta é a letra A, bom? Muito bem. Gente, uma questão que vem caindo bastante em prova também, que a gente não dava muita atenção, é o que nós chamamos de parônimos, homônimos. São palavras parecidas, palavras iguais na grafia, diferentes na pronúncia, iguais na pronúncia, diferentes na grafia, ou iguais em tudo, tá? Que nós chamamos de homônimos perfeitos, tá? Isso tem na aula. Então, olha lá. Os homônimos. Indique a alternativa em que a palavra foi usada incorretamente. O criminoso delatou seus cúmplices, ou seja, o delatar é falar mesmo, né? Ele denunciou, ele delatou seus cúmplices. Faça uma descrição da sua rotina, certo? Então, ele descreveu mesmo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ó, é uma descrição. Estou descrevendo a garota de Ipanema, tá? Usou o colírio para delatar, não, para dilatar, para deixar, né, mais flexível as pupilas, para ver o que tinha lá dentro, né? Então, isso que está errado. Haja com discrição, seja discreto. Aí aqui está correto. Beleza? Bora! Gente, eu coloquei essa questão porque da questão de cela, sessão, porque vem caindo em prova, uma hora ou outra aparece e a gente fala, meu Deus, eu não lembro. Então vamos lá, tá? Olha lá. Selecione a alternativa que substitui os asteriscos, a pessoa fala asterísticos, né? Asteriscos, tá? Olha, asteriscos, pelo homônimo que completa cada uma das expressões abaixo, tá? Ó, de esportes, de preso, a carta e de cinema. Então, vamos lá. Quando eu falo a palavra sessão, vamos pensar lá, tá? Na palavra sessão. A palavra sessão, anota aí, com 2 S. A palavra sessão é reunião, encontro, certo? Encontro, sessão do psicólogo e tudo mais, tá? A palavra sessão com cedilha, a gente pensa em parte, de seccionar, tá? Em parte. Então, a gente tem assim, departamento, parte, departamento. E tem a palavra de ceder. A seção, né? Que vem do verbo ceder, tá? O ato de repartir, tá? E aí tem a palavra cela, né? Tem a palavra cela, e a palavra cela. A palavra cela com S é vamos pensar do cavaleiro, né? Cavaleiro, é o arreio ali, né? Cela no cavalo. Colocou a cela no cavalo, tá? A palavra cela. E a palavra cela com C, ela significa aposento religioso, convento, quarto individual, penitenciária. Vamos colocar aqui assim, ó. Penitenciária, que é melhor, certo? Aí, no caso, ele colocou assim, ó, de esportes. Bom, de preso, eu sei que vai ser
cela aqui, certo? Ô, Lari. Oi, Lourdes. E cela de selar? Então, é isso. Selar, selo. De selo com S, né? De carta deve ser. Isso. Né? De selar. Aqui, a de cinema, sessão com 2 S. Né? Então, vamos pensar que o segundo, eu tenho certeza, ó, esse aqui eu vou excluir, e os outros permanecem, ok, ok e ok. O último é sessão de cinema. Então, eu excluo esse, eu excluo esse. Aí ficou a letra A. Seção, repartição de esportes. Cela de penitenciária do preso. Celar de carta e sessão de cinema, tá? Acrescenta aqui também, ó, da cela do cavaleiro e da carta, beleza? Ó, por exclusão, sabendo 2 palavras, a gente responde a questão, tá? Isso é importante. Vamos lá, então. Selecione a alternativa que tem apenas palavra com ditongo. Deixa eu pegar aqui uma questão também que nós respondemos na aula. O seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu coloco ela. Deixa eu abrir, enquanto eu abro o WhatsApp, a gente vai respondendo aqui mesmo. O que acontece? Que eu mandei para vocês uma prova que tinha uma questão que falava sobre a questão do hiato, da expressão tirania e bateia, né? E aí, deixa eu ver se eu já abri o WhatsApp aqui. Eu vou colar aqui na lousa, porque a gente respondeu e tá, não está certo. Não está certo a resposta. Ó, quer ver? Presta atenção. Essa questão que caiu na prova. Ela disse assim, ó. Aqui, falou assim, ó. Na expressão tirania, ó, na bateia, na verdade, eu não sei o que seria tirania na bateia, né? Então, na verdade, o que eu quero dizer que, ó, quando eu falei tirania, ó, o I não é tônico. Se o I é tônico, o A é vogal. Então, eu tenho o hiato, certo? Então, eu tenho lá, ó, eu falo, ó, tirani, o I é tônico, A, tirania, certo? Agora, ó, a. Então, eu tenho um hiato nessa questão e eu tenho um ditongo, tá? Hiato e ditongo. Então, no caso, seria realmente essa questão aqui, a alternativa C, tá? Ela tem um hiato e um ditongo, beleza? Muito bem. Voltando para a nossa prova. Olha lá. Selecione a alternativa em que tenha apenas palavra com ditongo. Então, quando nós falamos de ditongo, a gente tem que lembrar de vogal e semivogal. Então, eu tenho lá, ó, papai, o A é vogal, o I é semivogal. Boi, o U é vogal, o I é semivogal. Então, ó, selecione a palavra que tem apenas palavras com ditongo. Então, ó, aqui é ditongo. Céu, ditongo aberto. Hiato, ó, hiato, é hiato. Cadeira, ó, cadeira, aqui é ditongo.
Lua, hiato. Leite, navio, navio. Sabão, saguão é tritongo, certo? Navio, o I é tônico, o O aqui é a vogal. Eu não falo navio, é navio. Né? Eu pelo menos falo O, navio, não falo navio. Apesar de que sai o U, né? Mas ele tem um ditongo, eu acredito que a resposta seja a letra A mesmo, né? Na questão de número 2, a palavra madeira, olha só, gente, a palavra madeira, uru, ó, guaiano e lua, tem os seguintes encontros vocálicos. Então, você pensa assim, ó, madeira, ok? Aí você fala u, ru, ó, o tritom semivogal, guai, no. Aí você fala lua, ok? Então, eu tenho aqui na palavra ditongo, tritongo e ato, certo? Então, vamos lá. Ó, ditongo, tritongo e ato. Ditongo, tritongo e ato. Deixa eu ver. Ditongo, tritongo e ato. Letra E. Muito bem. Acertamos. Palminhas para nós. Vamos lá, então. Uma questão de crase. Tá acabando o nosso sábado. Tem pronome ainda, tem crase. Olha lá, que legal. Ó, preencha as lacunas empregando os termos que melhor se adequem, levando em composição a norma padrão da linguagem. Gente, presta atenção. Estou à procura de, estou à procura de alguns amigos de infância que não vejo há anos. Olha lá. Então, a procura de é uma expressão pronta, né? É uma expressão pronta. Quem volta, volta a. O colégio é masculino, ao. Voltei ao colégio depois de ter passado por tantas privações. Gostei tanto do frango à milanesa, a moda à milanesa, certo? Olha lá. Quando voltamos à fazenda, quem volta, volta a. Quando voltamos à fazenda, adoro andar a cavalo. Não tem crase porque cavalo é masculino. Adoro andar a cavalo e a pé. A palavra pé também é masculino. Não existe crase antes de palavras masculina. Esta atividade é uma ótima atividade para aliviar aquilo que alivia isso. Não alivia a isso, alivia as tensões, certo? Por isso aí essa resposta. Os sapatos, a moda Luiz XV fizeram parte do passado. Então, ó, só para você pensar, quando eu falo assim, ó, aliviar isso, aliviar é uma palavra, é um verbo transitivo direto. Ninguém alivia a isso, alivia isso, objeto direto, certo? Alivia isso, tá? Não pede a preposição, o verbo aliviar. Então, ou seja, esse as aqui é apenas um artigo antes do substantivo no plural tensões. As tensões, igual as bolas, tá bom? Beleza? Entendido? Tem aula de crase no site de montão. Os enunciados linguísticos a seguir são semelhantes quanto à forma, entretanto, apresentam algumas divergências no que se refere à noção de significância. Olha o que eu trouxe, e faz tempo que eu não trazia a aula, reportando-nos a algumas regras relacionadas ao uso da crase. Analise-os explicitando tal diferença. Olha lá. Adoro apreciar a noite, o período noturno. Adoro apreciar a noite aqui. Eu vou no período da noite, certo? Aqui é o tempo à noite, um substantivo à noite sem crase, certo? Olha aqui, ó.
Vamos lá, só para a gente entender que, na verdade, por que eu trouxe esse exercício, né? Que eu falo assim, ó, só quem tá na revisão, quem vai assistir revisão vai lembrar. Porque, assim, o fato, muitas vezes, de eu usar uma acentuação, eu mudo a classe gramatical, eu mudo a sílaba tônica, eu mudo a sílaba tônica da palavra, eu mudo o sentido da palavra. E a crase é a mesma coisa, eu mudo o aspecto dela também, a semântica dela. E isso é importante, tá? Vamos lá? Ó, observe isso, a ausência do uso da crase ou não. Ó, a palavra à noite sem a crase representa, né, objeto direto do verbo apreciar, aprecio isso, né? Então, aprecio o período noturno, tá? Agora, com a noite, ela é precedida do uso da crase, representa um momento, o adjunto adverbial feminino, à noite, igual à direita, à esquerda, tá? Olha lá, o garoto pintou a máquina sem crase. E o garoto pintou a máquina com crase, certo? O garoto pintou a máquina, ele pintou o objeto. Ele foi lá e ó, passou tinta na máquina. E agora, o garoto pintou a máquina, ele pintou com a máquina, certo? Ele pintou com a máquina, foi o instrumento que ele usou para pintar. Olha aqui, saiu a francesa e saiu a francesa, a moda francesa, certo? Ó, a francesa retrata alguém que saiu. E a francesa saiu para assistir o cinema, tá? E a francesa, a moda, o jantar à francesa, tá? Colocamos a mesa lá na sala. Agora, colocamos a mesa, ó, a mesa somente o artigo, né? É o substantivo, a mesa. Eu coloquei a mesa lá na área. E colocamos a mesa, o local onde se colocou algo. Eu coloquei a mesa de jantar. Tá certo? A mesa está servida. Tá certo? Então, olha só, isso é importante, tá? O uso da crase e o sentido dela, tá? Escolha a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. Como é que chama o acento indicativo de crase? Grave, tá? Às vezes, durmo até tarde. As 2 horas pareceram dias inteiros. Chegamos após as 10. Deu a notícia a João. Vamos lá, de baixo para cima. João é uma palavra masculina, não aceita crase. Após é uma pegadinha, é uma preposição. Após a palavra após, não aceita crase. Apenas após a preposição até, que é uma facultatividade. As 2 horas pareceram dias inteiros, é como se fosse assim, aquele momento. Então, esse às 2 horas não é hora, tá? E aqui não quer dizer hora, quer dizer assim, aquele momento, aquelas 2 horas, não é tipo, às 2 horas teremos um aniversário, às 2 horas teremos reunião, não é isso. É, às 2 horas pareceram dias inteiros, certo? Então, às vezes, expressão pronta, né? Igual a Lourdes perguntou outro dia, expressão adjunto adverbial feminino, certo? Selecione a frase em que a ou as está mal empregado. Olha lá, escreve a Machado de Assis. Olha lá, escreve a moda Machado de Assis, né? Refere-se, quem se refere a mais o a de aquilo que vimos ao shopping. Está correto, certo? Costuma ir a exposições. Palavra no plural seguido de a no singular tem acento? Não. Lembra que a gente falou? Gente, eu falei isso na aula, que isso cai bastante em prova, tá? Isso é questão de concurso. À medida que é a locução conjuntiva que tem crase, beleza? Essa aqui é a alternativa que está errada. Vamos lá? Vamos lá. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase seguinte. Falamos a ela antes de ela aceitar artigo. Quem fala, fala a, mas aceita artigo, não. Então, o a sem crase, sem acento grave. Dissemos que se
aderir-se a esse antes de esse tem artigo? Não. Então, eu só tenho a preposição. Internet. Deixa eu só tirar meu WhatsApp aqui, porque senão fica apitando. Olha lá. Falamos a ela sobre a promoção. Dissemos que se aderisse a esse plano, a internet ficaria mais barata. Ela anotou os preços a lápis. Olha lá. Lápis é masculino ou feminino? Eu falo a lápis, eu falo o lápis, então não tem crase. E aí saiu como? Adjunto adverbial feminino, às pressas. Então, nenhum tem, apenas a última, às pressas. Locução adverbial feminina. Assinale a alternativa que tem erro no acento grave. Quem vai, vaiar. Você vai a aquele lugar, quem vai, vaiar, mais o a do aquele, acento grave no aquele. Correta. Está disposto a ajudar antes de verbo tem crase? Não. Aquela bolsa é igual àquela que você comprou. Lembra do a antes do que significando aquela? Correta. Obedeça a Maria. Eu posso falar com ou sem crase. É um caso facultativo. Aqui está correta. Então, o que está errado? Letra B. Colocação pronominal. Gente, este assunto, quando a gente fala em colocação pronominal, tá acabando. Respira e solta, tá vendo? Ó, começamos 8h30, com menos de nem 2 horas de aula, a gente já tá com conteúdinho revisado, igual ir pra academia, ó, academia do cérebro. Gente, colocação pronominal é algo que você precisa saber para você conversar, para você também não falar, né? Porque as pessoas sabiam, né? Que as pessoas, elas começam a nos avaliar também pela forma como nós falamos, né? Primeiro de tudo, nós ouvimos, depois falamos e depois escrevemos. Imagina o professor escrevendo errado. Por isso que somos avaliados com frequência nesse tópico de colocação pronominal. Beleza? Bora? Colocação pronominal. Dê esses conteúdos na aula, tá? Então, indique a alternativa em que há erro na colocação pronominal. Vamos pensar que, quando eu falo em colocação pronominal, eu tenho que lembrar que os meus olhos têm que entender que me, te, se, o, a, lhe, nos e vos, eles precisam estar colocados na frase de forma correta em relação ao verbo, ok? A partir deste momento, eu tenho a próclise, a ênclise e a mesóclise. Eu vou ter o pronome colocado antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo. Isso vai depender se eu tenho palavras atrativas, eu faço a próclise, lembra, advérbios, palavras negativas, conjunções, tem alguns casos facultativos. Então, vamos observar. Você está lá na sua prova, você tem que observar esses pronomes. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, em relação ao verbo. Então, vamos lá. Ninguém o viu sair para o trabalho. Alguém o viu sair esta manhã. Não o vejo desde ontem. Foram aqueles que o viram. Certamente o viram sair esta manhã. Então, olha lá. O é o pronome que eu tenho que saber se está correto em relação ao verbo. Então, olha lá. Verbo ver. Tem palavra atrativa? A palavra ninguém deveria atrair este o para antes do verbo, mas não ocorreu. Então, ela está errada. Alguém é palavra atrativa. Atrai o o para antes do verbo. Aqui está correta. O não atrai o o para antes do verbo, está correto? O que é um pronome relativo que atrai o o para antes do verbo, está correto? O certamente é um advérbio que atrai o o para antes do verbo, está correto? Todas essas frases estão corretas, né? A B, a C, a D e a E. Nós temos casos de
próclise, porque nós temos palavras atrativas. Alguém, não, pronome relativo e advérbio. Então, eu tenho pronome indefinido, palavra negativa, pronome relativo e advérbio são palavras atrativas que atraem o pronome o para antes do verbo, certo? Ninguém é uma palavra atrativa que deveria atrair o para antes do verbo viu aqui, tá? Por isso que é a resposta correta. Corrija as orações em que há erro na colocação pronominal. Gente, li, cantei lindas canções, nunca posso começar a frase com pronome. Então, cantei-lhe lindas canções, certo? Cantei-lhe lindas canções. Nós temos um caso de ênclise. Aquilo que te fiz, aquilo diste algo, tá errado. Então, eu quero dizer, aquilo é uma palavra atrativa, então eu tenho que colocar o quê? Aquilo te diz, certo? Aquilo te diz. Atrever-me-ia a dizer que a carta foi escrita por ele. Esta frase está corretíssima, porque atreveria, um pronome que está no um verbo que está no futuro, colocou e fez uma mesóclise com o pronome me. Atrever-me-ia. Aqui está correta. Assim como nos disse, cumpriu com a sua palavra. Olha só que interessante, né? Também esta alternativa C está correta, assim como nos disse, cumpriu com a sua palavra, certo? Quisera nos trouxer, olha, uma frase de desejo, quisera nos trouxessem boas notícias, certo? Então, olha só, as alternativas, que também está correta, porque tem uma frase de desejo. Então, as alternativas C, D e E estão corretas, certo? Como nós colocamos aqui, ó, as alternativas C, D e E estão corretas. E a alternativa A e a B estão erradas em relação à colocação pronominal. O que eu tenho que fazer na prova? Acompanhar na pontinha da caneta, tá certo? Gente, nessa questão, era só para falar se é próclise, ênclise ou mesóclise. Vamos analisar, então, onde é que estão os pronomes me, te, se, o, ali, nos, vos, que eu tenho que olhar? Então, ó, onde te deram os livros usados? Tinham-lhe chamado antes do almoço. Todos lhe aconselharam a ficar. Vender-lhes ei todos os quadros que pintei. O autor cujo livro nos deu. Quem nos convidou esteve contando-me os pormenores da festa. Levaram-na para casa. Então, olha só, pessoal, presta atenção. Se eu tenho o pronome antes do verbo, vou colocar aqui, ó, P de próclise, M de mesóclise e E de ênclise, ok? Então, P de próclise. Verbo, pronome depois, ênclise, do verbo auxiliar aqui. Pronome e verbo. Próclise, olha lá, certo? Na letra C, próclise. Vender-lhes ei, verbo, pronome, restinho do verbo, mesóclise, pronome no meio do verbo, mesoclítico. O autor deu, olha lá, nos deu pronome antes do verbo, próclise. Convidou o pronome antes, próclise. Contou o pronome depois, me, ênclise. Verbo, pronome depois, ênclise. Tá vendo? Só questão de olhar, beleza? Isso é importante, tá bom? Justifique a colocação pronominal usado abaixo, na oração abaixo. Olha, não te devolveria os livros se você não tivesse lembrado. Gente, então tá. Veja bem,
eu tenho o não, ele é o quê? Ele é uma palavra atrativa, certo? O não é uma palavra atrativa. Então, o não atrai o T para antes da palavra devolveria. Ah, professora, mas o devolveria está no futuro. Ok, ele está no futuro, mas se eu tenho palavra atrativa, prevalece o uso da próclise, tá? Agora, se eu não tivesse a palavra não, ficaria devolver-te-ia. Caso eu não tivesse a palavra não, tá certo? Então, assim seria, beleza? Então, a gente precisa tomar cuidado, que quem é que manda na bagaça, eu falo sempre que é a próclise, tá certo? Vamos lá. Questão de número 5. Complete a frase. Senhores, gente, lembra que eu falei para vocês? Quando eu tenho uma vírgula iniciando aqui uma frase, enfim, no meio, é como se eu fosse começar uma frase. Então, eu não vou começar nunca com o pronome. Então, eu já elimino aqui, ó, já eliminei 2 questões, já tô quase perto do gol, certo? E, ó, avisem-me, tá vendo? Já sei que é avisem-me. Agora, senhores, avisem-me quando, ó, a palavra quando não é um pronome, quando vos telefonarem. Então, por isso, alternativa C. Lembra disso? Beleza? Presta atenção, tá? Então, a questão sabia, ó, a questão queria saber se você sabia, a questão queria saber se você sabia, ó, se era telefonarem vos ou vos telefonarem, tá? Muito bem. E aqui tem a restinho da resposta explicando o porquê, tá certo? Ênclise, porque deve ser usado quando a oração contenha verbos no imperativo afirmativo, avisem-me, aí a gente sabe que eu nunca começo frase com pronome, certo? E aí, a oração contém um advérbio, na verdade não é pronome, é advérbio, né? Quando, na verdade, atrai o pronome para antes dele. Então, por isso, quando vos, tá? Beleza, pessoal? Que legal! Olha lá, quanta coisa lembrada, quanta coisa revisada, quanta coisa estudada. Gente, isso vale ouro para sua prova. Porque eu vou falar para vocês o seguinte: para acertar 50% de uma prova, as pessoas estão fazendo isso aqui, ó. E uma prova, gente, de 20 questões. Apesar de que eu acho assim, quanto menos questões tem na prova, pior, tá? Eu prefiro questões com bastante, prova com 50 questões, é muito bom. Por quê? Porque explora aquilo que a gente vê. Tem mais variedade para você que estuda acertar, entende? Quem estuda questão com quantidade, prova com quantidade é muito boa, porque explora vários assuntos, né? Agora, uma prova com questões reduzidas, ela é mais dificultosa, tá certo? Vamos partir para nossa fotinha de aula hoje? E ó, gostei muito da revisão, acentuação, sílaba, encontro consonantal, dígrafo vocálico, enfim, muitos assuntos, pronome, crase, né? Que legal, revendo e vendo, e cada vez a gente aprende mais, né? Isso é muito importante. A Sirlene, a Ludineia, parceiras, sempre aí. Vou tirar um print dessa tela linda. 1, 2, 3 e... Gente, ó, um beijo, bom final de semana, muito obrigado pela presença, tamo junto aí. Essa semana tem revisão pedagógica também, tá? Aguardo vocês. Qualquer coisa me chama. Tchau, obrigada, Lourdes. Até mais. Até.